Olá, tudo bem, meus amigos, colegas e investidores da plataforma educacional CR2 Multimercados? Hoje vamos apresentar a segunda videoaula deste mini curso introdutório sobre derivativos financeiros com o professor CR. Como vocês sabem, este mini curso consiste em 3 videoaulas introdutórias, onde nós abordamos o que são derivativos financeiros, os possíveis investimentos nesse mercado, o porquê de cada um deles e como funciona a estrutura operacional de derivativos financeiros, futuro a termo, opções e swap. E como vocês sabem, vocês já foram preparados sobre isso, ao final do curso, quem gostar de completar os seus conhecimentos operando aí com a gente de uma forma inteligente e estruturada, conhecendo realmente o risco de mercado e o porquê operacionalizar de tais formas, vocês poderão ter isso ao longo deste ano. Basta inscrever-se na sala conhecida 2, fechada, com o pessoal aí que me acompanha há quase 2 anos, perfeito? Então, vamos ao conteúdo, vem comigo. Então, o tema de hoje, margem de garantia, hedge, alavancagem, especulação e risco. No que consiste margem de garantia? Para investir em derivativos financeiros, pessoal, você não precisa de todo o dinheiro, mas sim uma fração de capital chamada margem de garantia. Ela é uma espécie de caução para garantir que você será capaz de arcar com as oscilações do mercado. Este é um valor percentual que depende do tamanho da posição em que você está abrindo ou está investindo. Então, dependendo do derivativo financeiro, esta margem de garantia poderá ser entre 3% e até 80% do volume financeiro que você utilizaria no mercado à vista. Esta margem de garantia não precisa ser deixada em dinheiro, podendo estar em outros ativos financeiros custodiados na corretora que você tem conta, que você opera. Logicamente, dependerá da tua também reciprocidade com a corretora. Você poderá colocar os ativos de investimentos em CDBs, LCs, ações ou até mesmo títulos públicos como lastro, como margem de garantia para suas operações com derivativos financeiros. O hedge, a proteção, olha que interessante, gente. Para proteger uma carteira de ações de uma eventual queda, pode-se mantê-la intacta, abrindo uma posição short, ou seja, vendida, em mini contratos de índice Bovespa futuro, cujo código é o WIN. A estratégia ela é muito conhecida, chamada de delta hedge, ou delta neutro, delta igual a zero. Ela é utilizada em momentos de incerteza do mercado financeiro. Ao longo desse curso, dentro da sala 2 fechada do professor CR, eu explicarei com todos os detalhes como se calcula um hedge de ações com o mini índice futuro de índice Bovespa. Eu vou fazer uma aula específica. Essa será a nossa 4ª aula, já para o pessoal assinante, que eu vou explicar com detalhes como se preparar para um crash no mercado mundial de bolsa ou no mercado nacional, ok? Ou mundial, que reflita aqui no nosso país e as ações entram em colapso, ok? Então, você não precisa se desfazer da carteira, entrar em pânico, não, basta tomar posições no mercado de derivativos, que eu vou explicar para vocês no momento oportuno. Especulação.
Com o objetivo de potencializar ganhos, ao invés de se operar com muito dinheiro no mercado à vista, utilizamos, por exemplo, 20% do capital que seria utilizado no mercado à vista, operando derivativos financeiros, a termo, futuro ou opções, sobre o mesmo ativo base, o mesmo papel de referência. Vamos ver um exemplo. Imaginemos que nós estejamos num momento de boom, um momento como nós tivemos há 2 anos atrás, logo após o ingresso do impeachment da Dilma. Então o mercado entrou num período de boom, chamado período touro. Então, como eu poderia operacionalizar o mercado de derivativos com pouco capital? Olha alguns exemplos. Ao invés de comprar ações da Petrobras, eu posso comprar opções de compras da Petrobras. São chamadas as calls. Muito utilizado as ATMs e a OTM. ATM é no dinheiro e OTM fora do dinheiro. Outro exemplo, ao invés de comprar Vale 3, Vale do Rio Doce, ON, eu compro Vale 3T ou Vale 3 a termo, apenas com uma margem de garantia e com potencial de ganho que eu teria no mercado à vista, só que operacionalizando uma pequena fração de dinheiro. Outro exemplo, ao invés de comprar uma carteira de ações blue chips, por exemplo, Bradesco, Itaú, Vale, Petrobras, Ambev, eu não preciso fazer isso, gastar 20 mil, 30 mil. Não, o que eu faço? Eu opero mini contratos de Ibovespa futuro. A mesma coisa você pode pensar para o dólar. Você pode, ao invés de comprar dólar físico ou fundo de investimentos atrelados ao dólar, você pode entrar no mercado futuro de mini dólar e comprar contratos deste derivativo financeiro. Vamos falar um exemplo de commodity. Por exemplo, eu não sou fazendeiro, mas querendo, eu posso comprar cabeças de gado na BMF mediante contratos futuros padronizados de BGI. BGI é o código do boi gordo na nossa Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo. Vamos ver o que é alavancagem. Para investir em derivativos financeiros, você não precisa do valor total de um contrato operado em dinheiro, já que você não paga ou recebe por ele, mas sim pela sua oscilação ao longo do dia. Sendo assim, você consegue investir muito com pouco dinheiro. Vou dar um exemplo. Imaginemos o mercado à vista. Se você quer comprar uma empresa X, 100 ações desta empresa, ela está cotada a R$20. É necessário, obviamente, você ter na sua conta R$2.000, mais os custos operacionais, corretagens, emolumentos, etc., para efetuar a compra. Aqui está, ó, P vezes Q, preço vezes a quantidade. Só que agora, com esses mesmos R$2.000, você conseguiria comprar o equivalente a R$50.000 em contratos futuros de boi gordo. Como, Carlos? Simples. Veja só como funciona. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mercado futuro de BGI, boi gordo. Um contrato padrão desse derivativo financeiro na BMF, ele equivale a 330 arrobas. Arrobas é uma medida padrão de peso no mercado agrícola, para gado e outras reses. A equivalência em quilos está aí, ó. Uma arroba equivale a 15 quilos. Então, 330 arrobas, multiplicando os dois, você tem 4.950 quilos de boi gordo. Ou seja, um contrato padrão, você tem isso aí de peso em boi gordo. Imaginemos, eu estou tentando viabilizar
uma oportunidade de entrada nesse mercado e eu vejo que um preço ideal para mim de compra seria esse aqui, ó, R$ 151,51 por arroba, por exemplo. Isso é o equivalente, mais ou menos, 10 a 11 novilhos prontos para abate. Então vamos lá. O tamanho deste contrato que eu entrei na BMF é simples, fazendo a conta de 151,51 é o preço que eu entrei nesse mercado, vezes o contrato padrão, que te dá R$50 mil. Para você abrir esta posição, a margem de garantia utilizada em contrato de boi gordo é 4% do volume total. Se você operou um contrato no tamanho de R$50 mil, 4%, quanto dá? 5 vezes 4, 20. Olha lá, o tamanho de R$2 mil de margem de garantia para operar boi gordo, BGI. Nesse caso, se o boi gordo futuro, imaginemos, eu vou analisar o gráfico ali, ele teve um aumento de 5%. Ou seja, o preço passou de 151,51 para 159,09. Esse 5% você ganha sobre os 50 mil, o que representaria um saldo na sua conta margem de 2.500. Ele passaria de 2.000 para 2.500. Como é que eu faço? Como é que eu sei isso aí, cara? É simples, ó. Só você subtrair os dois preços, preço final menos o preço inicial, vezes o peso de um contrato padrão. Como eu entrei em um contrato, 330 arrobas. Isso aqui, o resultado, te dá R$500, que é 25% a mais sobre a margem de garantia deixada. Perfeito? 2 mil mais 25% te dá R$2.500. Operando assim, você se alavanca 25 vezes. Só você dividir aqui ó, o tamanho do contrato, 50 mil, pela margem que você deixou para iniciar nesse mercado. Perfeito? Então, veja. Com uma oscilação de 5% no preço do boi gordo, você já tem o resultado de 25%. Preste atenção, isso é nos dois sentidos, sentido tanto positivo como negativo. Se o mercado sair fora de mão, e for em sentido contrário à sua posição, o teu saldo seria negativo, como eu estou mostrando aqui logo na sequência. Da mesma forma, se houver uma queda de 5%, o resultado final representa uma perda de 25% sobre o valor da margem que você deixou. Ou seja, R$500 para baixo. Teu saldo ficaria em 1.500. Então, esse basicamente é o fundamento de um derivativo financeiro. É a alavancagem, operar com pouco volume, operando um tamanho cheio, sem precisar colocar todo o dinheiro. E o potencial de ganho é o mesmo como se você estivesse operando este volume todo. Perceberam o fundamento? Agora eu pergunto a vocês, o que acontece para os comprados num vencimento de contrato futuro de boi gordo? Imaginemos que esteja fazendo ali uma operação, não queira fazer day trade, não queira fazer swing trade, não, eu quero liquidar o contrato apenas no vencimento. Você sabe que derivativo é um contrato futuro, estabelece-se uma quantidade negociada, o contrato é padronizado, você pode ter múltiplos do contrato padrão e a BMF estabelece uma data, não precisa saber qual seja, estabelece uma data para vencimento desse contrato futuro. Então, imaginemos que você tenha um valor positivo ali para receber, o que vai acontecer? Será que a BMF vai pegar os bois do pasto ali e vai procurar você, porque você vai cadastrar o endereço seu, que é o mesmo que aparece na corretora? Será que a BMF vai pegar o caminhão e procurar você
no seu endereço, no seu apartamento, ou no meu caso ali, eu estou frequentando a praia, ele vai me procurar ali na praia e vai deixar os bois ali para mim? É lógico que não, né, gente? Isso aí é apenas uma brincadeirinha para mostrar para vocês que a liquidação de qualquer contrato futuro, qualquer derivativo financeiro, no vencimento, ela é simplesmente financeira e não física. Como é feito isso? Diariamente é realizado pela BMF, pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia, o ajuste diário das cotações e as margens de garantia das posições abertas, compradas e vendidas. São ajustadas diariamente segundo esse preço de ajuste. Você toma uma posição de entrada, seja comprada ou vendida, ao final do pregão, nós temos um preço de ajuste, que não é o último preço, é uma média dos últimos minutos de negociação para evitar movimentos especulativos. Então, faça uma média num certo período e aquele é o preço de ajuste naquele dia. Então, a diferença entre o preço de ajuste no final do dia e a sua posição, essa diferença, se ela for positiva, a sua margem aumenta. Já aparece no extrato no dia seguinte. Se for em sentido contrário, a sua posição tomada, eu entrei comprado, o mercado caiu, então, logicamente, o preço será menor. Então, esta diferença será abatida lá da sua conta margem. Daí começa-se a pensar o que acontece quando ocorre esse pânico no mercado, que o pessoal anda vendendo, o dólar sobe. É justamente porque as grandes operações ocorrem no mercado de derivativos ao longo do mundo. Tá? Imaginemos a Bolsa Americana, do jeito que ela está subindo, muita gente opera termo. Tá? Eu vou contar uma história num vídeo também oportuno, como aconteceu o crash na Bolsa de 29. Aconteceu muito sobre esta operação a termo, por isso que eu gosto de citar exemplos assim. Quando o mercado vai fora da mão, imaginemos que você aposta na alta, você operando derivativos de papéis, de ações. O que acontece? O ganho seu é crescente conforme o preço aumenta. Imaginemos um movimento contrário, certo? Uma bolsa cai 10, 15, 20%, como aconteceu recentemente na Bolsa Americana. Os investidores que estão comprados, eles são chamados em margem, ou seja, a quantidade naquela ocasião exigida para manter-se em posição, ela começa a ficar comprometedora, começa a ficar quase zero. Aí o que acontece? Os assessores de investimento, a mesa da corretora te liga, fala: você quer continuar posicionado com o mercado em viés contrário à sua posição? Se você quiser, você tem que depositar mais margem de garantia. Ou resgatar dos CDBs, das LCs, já ficam como margem adicional para a manutenção das posições, ok? Então, isso aqui é até um complemento para justificar a vocês. Muitas pessoas me perguntam: Carlos, como é que nas corretoras acontecem oportunidades de investimentos no mercado secundário de CDBs, LCs, com taxas bastante atrativas, 122 em 3, apesar de pequenos valores? É exatamente por isso que o pessoal está operando derivativos e eles são chamados em margem. Eles são chamados em margem e eles precisam o quê? Ele não tem dinheiro e a corretora vai e liquida as suas posições de investimentos. E aí, o que acontece? Ele oferece a taxa dos CDBs, LCs ali, que a gente encontra sempre às 10h30, entre 11 horas, que são as ofertas que mais somem ao longo do pregão, porque muita gente indo atrás no mercado secundário dessas taxas atrativas. Então, é assim. Então, é assim que se equilibra o mercado.
para os investidores na qual a sua posição está desfavorável e a sua margem de garantia começa a ficar reduzida, a corretora os chama para a margem, para colocar mais margem ou manter-se em posição. Ou se não, ele diz simplesmente, não, liquida a minha posição, zera, eu não quero ficar mais, perdendo aquela margem deixada anteriormente. Perfeito? Esta é a natureza do mercado de derivativos. Como eu falei anteriormente, você não paga e nem recebe pelo ativo em si, mas apenas pelas oscilações do preço no mercado futuro, o que permite um grande poder de alavancagem. Não existe custo adicional para você se alavancar. A diferença está no aumento do potencial de ganho e do risco da operação na mesma proporção. Esta alavancagem, vocês perceberam naqueles números que eu mostrei ali no Boi Gordo, ela é uma ferramenta poderosíssima que poderá auxiliá-lo a impulsionar os seus resultados, mesmo com pouco dinheiro. E o oposto também é proporcional, ou seja, por isso que o gerenciamento de risco é imprescindível no mercado de derivativos financeiros. Não é como você compra, se entesoura, senta e espera. Não, você tem que ter um equilíbrio de volume financeiro operacionalizado, risco e gerenciamento. Ok? E eu vou fazer o possível para ensinar todas essas minúcias para vocês. O pessoal ali que privilegia os nossos estudos, os nossos conhecimentos na sala 2 fechada. Ok, gente? Vocês que estão gostando desse mini curso de derivativos financeiros, deixa eu explicar uma novidade que eu estabelecerei a partir deste ano, a partir já do mês que vem, na estrutura da sala 2 fechada. Vocês sabem que além das 24 horas que vocês me têm ali disponível para dar dicas e sugestões de investimento, esclarecer dúvidas, vocês terão os conhecimentos e as dicas de investimentos, cursos específicos de fundos imobiliários, comigo e com o Dr. Sabino. E a novidade para os assinantes, vocês sabem que eu sou decano de investimentos no mercado imobiliário, fiz o meu primeiro investimento em 2002 e agora estou em fase de formatura no MBA e pós-graduação em Direito Imobiliário. Eu vou dar como um brinde, um luxo aqui para o pessoal que gosta, que confia nas nossas orientações, um assessoramento, vocês que estão iniciando em adquirir os primeiros imóveis, ou estão pensando um dia ingressar no mercado imobiliário. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem pertinente a este mercado, o marketing envolvido, as estratégias operacionais, os riscos, até analisar contratos ou as propostas que vocês recebem por aí no mercado e tem dúvida, vocês poderão ter-me como vosso parceiro, como orientador. E a gente mexe com isso aí há um bom tempo, já sabe das mazelas e tretas que existem aí no mercado. Então, é um serviço adicional que eu vou agregar para vocês, meus prestigiadores de conteúdo. Perfeito? Muito obrigado pela atenção e até o terceiro vídeo deste mini curso. Um abraço!